quadrada de 1 menos o 2, ou seja, 1 menos 1 sobre x ao quadrado, vezes menos 1 sobre x2, daqui. Mas eu posso escrever isso aqui, agora vai o menos com menos embora, quer dizer, eu não preciso teorema da função inversa agora, tá? Eu faço direto em função do que eu já desenvolvi. Então isso aqui fica em cima 1, menos com menos dá mais, e esse negócio aqui eu escrevo, isso aqui é raiz quadrada de quê? De 1 menos 1 sobre x2, né? Vezes quanto? Vezes x2, que é igual a quê? Vamos lá. É 1 sobre, isso aqui é x2 menos 1 sobre x2. Então fica raiz quadrada de quê? De x2 menos 1 sobre x2, vezes aqui x2. Mas isso é igual a 1 sobre, isso aqui fica raiz quadrada de x2 menos 1, sobre a raiz quadrada de x2, que é o módulo de x, é o módulo de x, vezes x ao quadrado, que é o módulo de x ao quadrado. Portanto, isso é igual a 1 sobre módulo de x ao quadrado, simplifica com módulo de x, então dá módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Está aqui. Então, quem é a derivada do arco secante, mas nesse intervalo, ó. Está todo x nesse intervalo. Quem é a derivada do arco secante em x? Quem é? É 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Entendido? Por quê? Porque o arco secante de x é o quê? É o arco cosseno de 1 sobre x. Por quê? Isso aqui eu passei dessa forma, e 1 sobre x, como está aqui dentro, isso é o cosseno do seu arco cosseno. Mais 1 sobre cosseno é a secante, por isso é que tem que ser o cosseno, não a secante, não o seno, tá? Da secante, do arco cosseno de 1 sobre x, só que se o x está aqui, o arco cosseno de 1 sobre x está nesse conjunto. E aí eu chego na minha conclusão. Aí logo, daí você tem o seguinte, ó pessoal. Daí, dessa conclusão, você tem a seguinte coisa. Não. Daí você tem o seguinte. Tá? Daí você tem que a integral de 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x. Por que a derivada do arco secante? Olha aqui. Por que a derivada do arco secante em x é essa expressão? Quem é a integral dessa expressão? É o arco secante de x, mais uma constante. Mas não é essa integral só que eu estou interessado. Eu quero é essa. Eu quero essa integral. Então, quem é essa integral? Para eu achar essa integral, então eu vou no azul. Fazer o seguinte, ó. Seja g de menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, em R, dada por g de x igual ao arco secante do módulo de x. O módulo de x
qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, seja essa função. Então você tem o seguinte, quem é g de x? G de x é o arco secante de x, se o x é maior que 1. Porque se o x é maior do que 1, o módulo de x é x. E é igual ao arco secante de menos x, se o x é menor que menos 1. Porque se o x é menor que menos 1, o módulo de x é menos x. Hã? Eu tiro o módulo. O módulo de x é x. É isso que eu quero, tá? Se o x é maior do que 1, é o arco secante de x. Se o x é menor que menos 1, é o arco secante de menos x. Então, assim, eu te pergunto, quem é a derivada de g em x para todo x nesse conjunto? A derivada da g em x vai ser o quê? Quem é a derivada do arco secante em x se o x é maior do que 1? É 1 sobre o módulo de x vezes raiz de x2 menos 1. Mas se o x é maior do que 1, o módulo de x é quanto? X. Então isso aqui dá 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Isso aqui se o x é maior que 1. E se o x é menor que menos 1? Eu vou derivar isso aqui pela regra da cadeia. Então dá a derivada do arco secante em menos x, que é quem? É 1 sobre o quê? O módulo de menos x, vezes, está aparecendo aqui, cara? Olha aí, isso tem que aparecer, menos x ao quadrado mais 1. Isso aqui é a derivada do arco secante aplicada em menos x, vezes a derivada de menos x em relação a x, que dá quanto? Menos 1. Não seria menos? O quê? Entre parênteses, menos x ao quadrado. Menos 1. Menos 1. Então isso aqui é igual a... Agora é o seguinte, ó. Se o x é menor que menos 1, o módulo de menos x é o módulo de x, mas aí vai ser menos x. Só que vai ficar menos x aqui com menos 1, só dá x. Vai ficar x aqui embaixo, vezes raiz quadrada. O quadrado de menos x é o quadrado de x. Então também é isso aqui se o x é menor que menos 1. Ou seja, a derivada de g em x é 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1 em qualquer situação. Qualquer que seja x pertencente ao conjunto menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Portanto, quem é a integral dessa função? É a g. Tá? Portanto, quem é a integral dessa função? Quem é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x? É o arco secante do módulo de x mais uma constante. É o que ocorre no logaritmo. Quem é a integral de 1 sobre x? Logaritmo natural. É o logaritmo natural do módulo de x. Então, quem é a integral de 1 sobre x vezes raiz de x2 menos 1? É o arco secante do módulo de x. Por quê? Porque a derivada dessa função, nesse conjunto, que é o domínio dessa função,
Tá certo? É igual a ela mesmo. Tá certo? Derivada da g, né? Pronto. Tá? Mas não é essa que você tem que memorizar, não. Qual é que você tem que memorizar? Tá certo? Então, daí, dado A positivo, que é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de A2 menos x2. Isso aqui é igual a integral. Eu vou colocar o A2 em evidência aqui dentro. Fica A2 vezes 1 menos x2 sobre A2. Aí o A2 sai da raiz como A. Então fica AX vezes raiz quadrada de 1 menos x2 sobre A2. Integral em x. Correto? Todos entenderam aí? Hã? Não. Eu quero o quê? O senhor quer voltar para o ato secante, não é isso? Opa! Não é A2 menos x2, não. Eu quero aqui é x2 menos A2. Perdão. Tá? Perdão. Que essa eu já... Tá, tenho não, desculpa. Eu quero o que é x2 menos A2. Tá? Então fica o que? Fica x2 sobre A2 menos 1. Agora consertado, continuemos, tá? Só que aí eu vou escrever isso aqui assim, ó. Eu vou escrever assim. Eu vou pegar, escrever a integral 1 sobre a raiz. Eu vou escrever o que? X sobre A ao quadrado. Tá aparecendo, cara, aqui, ó. Tá aparecendo sobre A ao quadrado. E aqui, esse AX, eu não vou deixar X, eu vou deixar X sobre A. E aqui eu vou escrever vezes 1 sobre A integral em X. Mas para ficar igual ao que tem antes, eu tenho que multiplicar fora por 1 sobre A, que é justamente, ó. Ah, se esse A cancela com isso, esse A vem para cá, volta a ser o que tinha antes. Isso por quê? Porque eu farei uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável? U igual a X sobre A. Então, a mudança é U igual a X sobre A. Então, ajeitei para poder usar essa integral aqui, ó. Quero usar essa integral aqui. Então, a mudança qual é? É U igual a X sobre A. Com essa mudança, quem é du? 1 sobre A dx. Então, a partir desse rearranjo, essa integral é quem? É 1 sobre A vezes a integral de 1 sobre quem? U vezes raiz quadrada de quem? U ao quadrado menos 1 integral em. Aí por esta fórmula, a integral, essa integral dá igual a quê? 1 sobre A, arco secante do módulo de U, mais uma constante. Mas quem é U? É X sobre A. Então isso fica 1 sobre A vezes o arco secante de quem? Do módulo da razão entre X e A. Mas isso é o módulo de X sobre o módulo de A, que é A. Mais uma constante. Então tá aí. Então com isso, se aparecer, deixa eu colocar, não me deixe errar. Se aparecer integral de 1 sobre X vezes raiz quadrada de x2 menos 25, integral em x. Essa integral é o quê? Integral de 1 sobre x
vezes raiz quadrada de x2 menos quadrado, integral em x. Mas quanto é o a? É 5. Então, à luz desse template aqui, né, que é essa integral aqui para cá, isso é o quê? Isso é 1/5 do arco, o quê? Seno de quem? Módulo de x sobre 5. Mais uma constante. Arco seno não, perdão. Arco secante. Secante, tá aí. Tá certo? Dá essa integral aí. Tá? Lembrando que o arco secante de x é o arco, o que, hein? É o arco seno. Arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. Para todo x no seu domínio. Aqui. Arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. Para todo x no seu domínio. Bem, agora falta só uma trigonométrica inversa. Qual é? É arco cossecante. Tá? Então deixa eu apagar aqui e vejamos o que é. Veja. Então, você veja o seguinte, a função, destacar bem, né? A função cossecante, qual é o domínio da cossecante? É um conjunto formado por cada x real, tá? Tal que x é diferente de κ, qualquer que seja k inteiro, que é o domínio da cotangente, tá? A função cossecante, que tem esse domínio e esse contradomínio, ela não é injetiva, ela é periódica, ela não é injetiva, não é injetiva, nem sobrejetiva. O módulo da cossecante é maior do que 1, maior do que ou igual a 1. Então a cossecante não pode ser 1/2, pode ser 1/3. Tá? Então ela não é injetiva nem sobrejetiva. Logo, não é invertível. Não tem inversa. Tá certo? Ela fala. Mas a cossecante, ela... Ó, lembrando, tá? Cossecante, tá aqui o U, tá aqui o V. Então você pega menos 1, 1 e 1, círculo trigonométrico, tá aqui, ó, o círculo trigonométrico, tá?
Se você pega um ângulo X aqui, passando a tangente, essa medida aqui é o que?